Ele colocou o presidente Bolsonaro, para mim agora, no caminho do Báratro. Báratro. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente, está no caminho do Báratro. Precipício, abismo, buraco. Porque o Marcos Duval quis tentar, nas outras versões, poupar, blindar o ex-presidente Bolsonaro, só que ele declarou, na quarta versão dele, que no final da conversa, o ex-presidente Bolsonaro disse: vamos esperar a sua resposta. Portanto, o presidente tinha noção de tudo que o Daniel Silveira falou e o presidente concordava. Porque, do contrário, o presidente nem teria participado da reunião. Ao participar da reunião, Bolsonaro se colocou como quem queria esse golpe, como quem propôs ao senador ultramente bolsonarista Marcos Duval isto. Então não tem como você inocentar o ex-presidente Bolsonaro pelas próprias falas de Marcos Duval. Agora, a extremíssima direita, eu quero distância oceânica dela. E o Rogério Marinho representava exatamente esse lado. Portanto, para mim, com 32 votos, ele foi bem, só que não muda nada. Com 49 votos, o Senado vai permanecer preocupado com a harmonia entre os três poderes e preocupado principalmente com o Brasil do bem. Porque, na verdade, a diferença foi de 17 votos. Portanto, são 49 votos que hoje representam a eleição do preparadíssimo Rodrigo Pacheco e, na minha opinião, o despreparado Rogério Marinho. Eu gosto dele, nada contra, mas para mim um candidato lusco-fusco. E para o país, o melhor seria o que aconteceu, a vitória de Rodrigo Pacheco. Eu tenho vários amigos que são conservadores, que são da direita, que merecem a minha admiração. Primeiro, uma história que eu tenho, a amizade com Miguel Arraes e depois, profundamente, com Eduardo Campos, com seu filho, com o João, com a família toda, e com o presidente, que para mim é o mais ético do Brasil, disparado, o Carlos Siqueira. Aí veio o quê? Veio a minha amizade pessoal, que eu construí em São Paulo, quando trabalhava em rede nacional, na Band, no SBT, com Hebe Camargo, com esse também ético e inigualável homem público, que é o Geraldo Alckmin. E o pedido deles foi muito forte para mim, além do presidente estadual de Goiás, que é meu amigo pessoal há 20 anos, o Elias Vaz. E me ofereceram de novo a liderança do partido no Senado. Ou seja, pela segunda vez eu volto a ser líder, algo que nunca aconteceu na história de Goiás. O único goiano que foi líder, o imortal Iris Rezende. É importante, é fundamental você exercer a liderança. Agora, eu saí de portas abertas do Podemos, todos os senadores são meus amigos pessoais. Álvaro Dias é meu irmão há 30 anos. Eu, inclusive, fiz uma homenagem a ele com uma tatuagem para o resto da minha vida, do tanto que eu lhe respeito. E todo mundo me entendeu no Podemos. Mais importante para mim, o partido em Goiás, no estado que eu represento, ele é frágil, ele não tem representação. E também a presidente do partido, que eu adoro, que é a Renata, ela escolheu pessoas para comandarem agora o Podemos em Goiás, que eu prefiro ter distância oceânica deles. Não tem nada a ver comigo, água e azeite. E ela os escolheu sem me consultar. Eu sou o único homem público de Goiás que tem um mandato no Podemos. Para mim, ela tinha que me ouvir. E todo mundo me respeitou. Álvaro, o líder, meu irmão, meu ídolo, Oriovisto Guimarães. Oriovisto disse: Cajuru, o que for melhor para você, faça. Eu fiz. Vamos com franqueza. Eu aprendi com mamãe, eu tinha 6 anos de idade, quem mente também rouba. Ponto 1. Onde está a mentira? Eu gosto do Marcos Duval, é meu amigo, a esposa dele é minha amiga, mas as entrevistas dele assustam, porque cada hora tem uma versão. Nós precisamos saber onde está a mentira, onde está a verdade.
A princípio, eu declarei que gosto dele e que, para mim, ele não mente. Só que depois dessas versões, eu agora já não sei o que dizer mais. Tentei falar com ele, ele não quis falar comigo. Horas antes da live que ele fez, ele conversou comigo. Eu moro no mesmo bloco dele, marcamos um jantar e ele não tinha falado nada. 10h30 da noite para mim. De repente veio aquela bomba, a primeira versão dele. E daí vamos lá, a primeira versão. O presidente Bolsonaro o coagiu, depois ele muda. Só que, na minha opinião, o ex-presidente Bolsonaro, com essa revelação, ele está à beira do báratro. Bom, primeiro, o CPI não é o momento de atos antidemocráticos. Para mim, não é o momento. Eu penso como o presidente Lula, como meu amigo pessoal, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Em relação ao Marcos Duval, eu já deixei claro aqui, vai só depender dele. Se ele continuar nessa sequência de versões, ele poderá ter uma notícia ruim, que seria a cassação dele. Quanto ao presidente Bolsonaro, o ex-presidente, voltar ou não, isso para mim não importa. Importa o que, de fato, sem revanchismo, de forma independente, baseando-se nos fatos, o TSE fazer um julgamento sobre o que nós estamos tendo conhecimento do ex-presidente Bolsonaro. Hoje há, na verdade, e vocês duas sabem muito bem, uma estratégia. Qual? Você caçar, você prender, vamos tirar a palavra caçar. Você botar na cadeia o ex-presidente Bolsonaro, você pode torná-lo um mártir, um herói, como Lula foi lá atrás. Assim, caminha para torná-lo inelegível por 8 anos, por 10 anos. Mas eu repito, que haja um julgamento independente, sem revanchismo. Tudo é muito grave. Eu não sei se vocês duas tomaram conhecimento de uma ação, uma representação minha no Tribunal de Contas da União, em relação a um fato grave, um gasto de 41 milhões com transporte aéreo e de 4 milhões com alimentação, sendo que nós vimos a questão indígena, crianças de pele e osso, crianças raquíticas. Então, onde se gastou alimentação de 4 milhões? Onde se gastou 41 milhões de transporte aéreo? Eu vou entrar com uma outra denúncia agora sobre o cartão corporativo. Se preparem, porque vai ser uma bomba. Então, não tem como você ignorar fatos sobre o governo Bolsonaro que durante os 4 anos a gente não tomou conhecimento e só agora a gente está tendo a revelação de tudo. Carol, Basília, primeiro ele tem que ir para o Conselho de Ética. Ele tem que ser questionado por senadores independentes e tudo a gente precisa saber da verdade. Chega de mentira. Depois, ele precisa entender que não há como culpar o ministro Alexandre de Moraes. Eu confesso a você aqui e vou, pela primeira vez, dizer isso publicamente, dessas últimas horas aqui em primeira mão para a CNN. Ele, no dia da eleição, ele estava com a esposa dele. Ele chegou em mim e falou assim: Cajuru, eu preciso fazer um encontro seu com o ministro Alexandre de Moraes, acabar com essa briga sua, porque você pediu o impeachment dele há 6 meses atrás. E eu sou amigo pessoal dele, Cajuru. E eu não entendi. Ele falou que era amigo pessoal do ministro. Logo depois vem o ministro agora e diz que não é amigo dele, que só teve 3 conversas com ele. Então, de repente, o meu amigo Marcos Duval está confundindo convivência com amizade. 2 coisas totalmente distintas. Então, portanto, ele precisa, a meu ver, daqui para frente, parar com essa história de inteligência. Ou seja, ele precisa
dizer tudo o que ele sabe para ele ser acreditado. Ele começou acreditado, eu entendo que ele, ouvido em um conselho de ética ético, né? Que ética não tem ambiguidade, ética é uma só, tanto na vida privada como na vida pessoal, né? Profissional, né? E ele vai ter que falar a verdade. E ele, falando a verdade, ele não mereceria a cassação. Mas se ele continuar com esses depoimentos conflitantes a cada entrevista, aí não é o Cajuru. Aí vai ser o Senado a decidir se ele merece ou não a cassação. Agora, repito, o presidente Bolsonaro, ex-presidente, essa frase é importante.